Hoje eu vou falar sobre o deck Dia de los Muertos e também sobre morte. Eu já mostrei a caixinha desse deck no vídeo que eu mostro a minha viagem para a Holanda e as coisas que eu fiz lá. Eu fui assistir tênis e tudo mais com o meu ex-namorado. Quem assistiu a segunda parte do meu vlog de aniversário já sabe que eu terminei o meu relacionamento. E isso também é um processo que parece com a morte, né? Eu estou passando por esse processo de deixar o relacionamento literalmente morrer. Eu tinha mais ou menos uns 20 e pouco anos quando eu percebi que a maioria das pessoas não gosta de ficar pensando nas coisas que eu gosto de ficar pensando quando eu não tenho nada para fazer. Um exemplo é a morte. Eu gosto muito de pensar sobre isso por vários motivos. E o motivo mais óbvio é por causa do medo, né? Eu tenho muito medo de morrer, mas eu acho que eu tenho bem mais medo de perder as coisas que eu amo, de não conseguir mais me conectar com pessoas, plantas, animais ou somente coisas, relacionamentos ou qualquer coisa que foi importante na minha vida e que eu amo demais, assim. Não poder me conectar com as coisas que eu amo é horrível. E eu já passei por isso várias vezes. Mas como é que eu descobri que as pessoas não costumam pensar nas mesmas coisas que eu penso? Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tava me sentindo tão miserável por várias questões que eu precisava, assim, de alguma coisa que me tire desse lugar difícil que eu estava mentalmente e espiritualmente. E aí eu comecei a pensar, assim, como seria um planeta, né? Porque eu já sabia que esse planeta é difícil, mas eu queria imaginar como é um planeta da felicidade, assim, pra mim. E eu sabia exatamente onde a nave ia parar, aí eu vou entrar nessa nave, aí eu vou pegar essa nave, aí eu ficava imaginando isso, e aí eu ia até esse planeta da felicidade, e aí eu imaginei o que teria nesse planeta, como ele é, né? Se ele tem árvores, se ele tem prédios, como é que são as coisas nesse planeta da felicidade e quem está nesse planeta da felicidade lá comigo, né? E imaginando isso, eu sempre pensei que eu ia pegar um foguete e é por isso que eu comprei esse brinco, por exemplo, de foguetinho. Eu percebi que, na verdade, eu não estava nem pensando em sair do planeta, né? Mas realmente eu estava, de um certo modo, imaginando o meu paraíso ideal, né? Como é que eu gostaria que fosse a minha vida em alguma parte da minha existência que não é nesse planeta, né? Eu sei muito bem que eu deveria ter focado em como a vida pode ser um paraíso aqui, né? Durante a minha vida, mas eu tenho essa brisa, às vezes, de ai, e esse ano, como é que é o meu planeta da felicidade, sabe? E aí, por uns tempos, eu tava muito interessada em assistir vídeos sobre pessoas que passaram por experiências de quase morte. E aí eu descobri que as coisas que eles descreviam, assim, sobre o que eles viram durante a experiência, o que eles sentiam durante essa experiência de quase morte, que são lances, assim, muito lindos, muito cheios de amor, na maioria das vezes, e que tem tudo a ver com o meu planeta da felicidade. E aí eu tenho esse brinquinho há uns 20 anos já, e eu só uso ele, eu não uso mais, né? Tenho 40 anos, mas às vezes eu uso ele quando eu pego um voo pro Brasil, porque eu imagino que esse brinquinho vai ou me ajudar a chegar no Brasil, sã e salva, ou, se não for o caso, ele vai me ajudar a chegar nesse planeta. E eu sei que as pessoas consideram a morte um tabu e que não gostam de falar sobre tabus em geral, mas acho que a morte é um dos maiores tabus, assim,
da humanidade, talvez, mas tem vários povos que lidam de um modo mais saudável com a perda. E os mexicanos, com o Dia de los Muertos deles, é um exemplo, é um ótimo exemplo para um povo que lidar com a morte de um jeito mais legal, assim, não sei. E aí, antes de eu começar a mostrar o deck, né, com as cartas lindíssimas que eu comprei, eu queria só, não sei porquê, mas eu quero mostrar 2 desenhos que eu tenho aqui em casa para vocês, sei lá, para eu retratar mais o meu relacionamento com esse tema. E eu vou mostrar um desenho e uma pintura que eu tenho aqui em casa. Esse aqui foi feito pela minha irmã. Eu adoro, eu acho muito lindo esse desenho aqui. E eu queria mostrar essa pintura também, que é uma pintura que eu fiz quando a minha avó estava falecendo. Essa aqui é a deusa Santa Muerte e ela costuma ter um corvo ou sei lá, um outro pássaro aqui. Eu coloquei um papagaio verdinho assim porque a minha avó tinha vários papagaios e aí eu queria que ela ajudasse a minha avó a sair do sofrimento, sabe? E aí eu fiz essa pintura para ela. Mas claro, eu nunca consegui mostrar isso pra ela porque ela faleceu no Brasil, então eu nem tive como. Mas vamos falar sobre o deck, né? Porque você tá vendo que a estética é semelhante, tem as caveirinhas e tudo mais, então eu já curti a estética quando eu vi a caixinha. E aqui na parte de trás tem descrição e tem algumas fotinhos, assim, umas imagens das cartas que tem dentro do deck. Eu não tinha como ver as cartas, né, do baralho que tem dentro da caixinha. Eu só vi essas aqui e aí eu decidi comprar. Vamos abrir a caixinha, então? Quando eu abro, a primeira coisa que eu vejo é o livrinho que tem, né, com as explicações sobre as cartas. Ele é bem grosso, assim, e tem várias coisas, assim, escritas. Sempre leiam, tá? Se for um deck mais alternativo como esse aqui, eu acho que vale a pena você ler como é que tem que usar. Mas fora isso, a caixinha, ela é uma caixinha normal, não tem nada assim dentro, só as cartas, que são bem grandes, né? Dá pra ver que elas são bem grandonas, elas são bem firmes também. Claro que se você for zoar, vai estragar, mas vamos ver como é que elas são. Então, a autora desse deck é a Kelly Sullivan Walden e quem fez a arte é Emily Greaves de Reis Contla. Nossa, não sei pronunciar o nome, mas tá aqui. E eu acho bem legal que a arte também foi feita por uma mulher, né? E eu acho que, antes de tudo, se a gente vê o livrinho, dá pra ver que a qualidade é muito, muito boa. Olha aqui essa artezinha assim na parte de trás, eu acho muito fofa também. Foi uma boa ideia eu começar a ler esse livrinho, né? Pra ver como a autora imaginou que a gente deve usar essas cartas, porque é um modo bem diferente. Ela conta aqui que ela estava passando por um período de muita perda também, que foi muito doloroso para ela. E ela começou a sonhar com esse deck nesse período. Mas como se usa, né? Aqui ela fala que a primeira regra é você estar relaxado quando você for usar esse deck, mas não tem jeito ruim de usar. E primeiramente ela fala que a gente tem que misturar as cartas, mas de um modo diferente, não é assim, né? Sei lá.
não assim. Mas ela diz que a gente tem que chegar aqui e misturar com as duas mãos, fazer um grande caos, assim. E aí a instrução é pra gente pensar pra alguém que já partiu. Então, eu preciso perguntar isso de alguém que já partiu. Eu já usei essas cartas, tá? E eu costumo perguntar aos meus avós. Aí hoje, sei lá, vou perguntar sobre a minha carreira, o que eu devo fazer com a minha carreira agora, né? Essa aqui deve ser a resposta do meu avô. Eu tirei essa carta aqui, olha que lindo, tem um beija-flor. E eu adoro beija-flor. E é estranho porque eu perguntei pro meu avô por parte de pai, mas o meu avô por parte de mãe, ele adorava beija-flor. Ele sempre colocava uma aguinha assim com açúcar para os beija-flores virem lá na casa dele. Ai. E aí eu vou procurar aqui o que o meu avô me falou. Aqui dá pra ver o número, né? O número é 25, 2025. E aí a primeira vez que eu usei essas cartas, eu me surpreendi bastante, porque aqui tem o número da carta, né? Tem o nome da carta, tem uma imagenzinha assim da carta em preto e branco, e aí começa uma mensagem. E essa mensagem é tipo uma mensagem do meu avô para me acalmar. É uma coisa muito, muito assim interessante de se ler, porque na maioria das vezes não tem nada a ver com o que eu perguntei, para ser muito sincera, mas deixa eu ver. Aqui vai estar em inglês, então eu não vou ler para vocês, tá? Mas eu vou ler e aí eu vou falar sobre o que o meu avô me falou agora. Gente, que louco. Bom, essa mensagem agora tem tudo a ver com o vídeo que eu estou fazendo e por tudo que eu estou passando. E na verdade eu peguei, né, esse deck de Halloween e aqui na Hungria é primavera, né? Hoje é dia 10 de abril. E os meus avós, né, porque eu acredito que dessa vez foram os dois que se comunicaram comigo, estão falando que o meu caminho em me expressar vai trazer muito ouro. Às vezes o ouro não é esse ouro aqui, né? É um ouro mais do coração. E essa carta também tem um significado de que depois das horas mais, sei lá, de inverno, sabe? Que depois de períodos difíceis assim da vida, que tá na hora das flores nascerem. E, gente, tô nessa, né? Espero que eu esteja nessa, exatamente. Mas deixa eu ler aqui depois. Tem uma parte que é meaning e no final tem uma partinha que é um mantra. Tá tudo em inglês, então eu vou ler só pra mim mesma. Mas vamos ver o que essa carta vai falar pra mim. Mais ou menos, né? Porque eu não vou contar tudo pra vocês. Se vocês quiserem ver, tem que comprar esse deck. Olha, gente, eu pensava que essa carta era sobre o beija-flor, mas não, o nome da carta, que eu não sei pronunciar, é sobre a flor. Não é sobre o beija-flor, é sobre a flor. Gente, acabei de ler e não tenho respostas sobre a minha carreira. Bom, isso aqui é tudo uma historinha sobre um par que se amava muito, mas aí o cara foi pra guerra e acabou falecendo. A menina, né? Ela quase morreu de dor e aí o deus... Ai, é difícil de traduzir. O deus do sol criou essa flor e colocou esse cara aí na flor, né? E aí quando essa flor nasce e o beija-flor vai lá, aí eles conseguem se reconectar, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz, né? Mas o meu mantra também não tem muito a ver, tá? Mas talvez tenha mais a ver com o que eu tô passando, assim, na minha vida pessoal, não na minha vida profissional.
When I thought all was lost, love continued to blossom in the most glorious, unexpected ways. Oh. E eu quis mostrar isso pra vocês, porque na maioria das vezes que eu uso esse deck do jeito que ele é para ser usado, né? Que é assim, perguntar ao meu avô pra fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí eu leio o que o livrinho tem para me dizer sobre a minha pergunta, né? Eu sempre tenho um sentimento que, nossa, não sei, que a carta em si fala bem mais do que o livrinho. Então, eu gosto desse novo jeito de se lidar com um deck, que é misturar tudo assim, fazer um caos aqui, e aí só deixar minha mão levantar uma carta. Eu gosto. E eu gosto muito das cartas que eu acabo pegando. Elas sempre têm um significado muito lindo pra mim, que na hora me dá, assim, um sentimento de que sim, essa é a resposta. Mas quando eu leio o livrinho, eu acho que não tem muito a ver. Então, eu vou querer usar esse deck de um jeito mais... Ainda não sei como, tá? Mas enquanto isso eu vou ficar mostrando as cartinhas pra vocês, tá? Esse aqui, 24, são os mariachis, né? Que é a imagem que tem na caixinha. Mas olha aqui, tem umas cartas que tem só algumas coisas, esses tamales. Eu acho que talvez seja uma pamonha, ou não sei o que é isso. Tem a descrição no livrinho sobre as coisas que estão aqui. Mas eu queria ter uma explicação mais detalhada sobre o que a carta significa. Mas ela, tipo, que deixa bem aberto, assim, pra você entender o que você quiser. Mas, nossa, eu acho que as artes, assim, tem uma vibe que eu gosto muito. Olha que bonito. Olha que legal esse bordado aqui. Na hora eu pensei que parece um bordado húngaro, mas agora que eu tô olhando, é uma caveira bordada. Olha que legal. La caveira. Essas aqui também, todas detalhadinhas. Cemitério. A Virgem de Guadalupe. Olha que linda ela. Eu gosto dessa também. Olha que lindo. Todas têm essas florzinhas. É um portal. Eu gosto da ideia atrás dessa arte. E todas elas estão numa porta, assim, de flores, num portal. Tem até a Frida Kahlo aqui, olha ela. Com um monte de caveiras, esqueletos dançando atrás. Olha essa bebida. Bom, gente, eu não vou mostrar todas as cartas pra vocês, porque aí esse vídeo vai ficar muito longo e eu não tenho realmente o que dizer sobre elas. Mas eu gostei muito desse deck, eu recomendo, na verdade, se você tiver curiosidade. Eu não sei se tem em português, tá? Então, isso vocês vão ter que conferir. Mas se vocês falam em inglês, eu acho bem legal ter essas cartas, mas elas não falam assim diretamente comigo, elas falam de um modo muito simbólico, digamos assim. Não é o tipo de deck que eu estou acostumada a usar. Eu tenho os meus decks preferidos, que são todos decks que eu ganhei de alguém, né? Eu já comentei. Mas eu acho que eu tenho uma conexão diferente com todos os baralhos que eu tenho aqui em casa. E a que eu tenho com essa é bem diferente, mas eu gosto muito. E eu tô super feliz. Ai, olha esse aqui. Que tem o esqueleto de um homem, né? Ou uma mulher com um chapéu bem masculino. E um gatinho. Ai, eu adoro. Adoro essa carta aqui. Olha, 39. Acabei de sair dos meus 39 anos. Eu espero que vocês tenham gostado e que a vibe desse vídeo não tenha ficado muito creepy, assim.
Mas se ficou, é isso aí. É o que tá tendo hoje, tá, gente? Desculpa. Também, gente, a Páscoa tá chegando, né? Então, deixa eu mostrar que eu tenho até coelhinhos aqui da Páscoa, tá? Páscoa chegando, 2025, e hora da gente renascer. Obrigada por ter assistido e tchau!